Irmãos, nós estamos na série de julho, Espiritualidade e Vida Cristã. A gente vai recapitular rápido aqui o que Deus já falou com essa igreja durante esse tempo. Na primeira semana a gente teve a nossa Santa Ceia. Todos lembram da Santa Ceia? O pastor pregou sobre o servo, o sofredor, onde a gente aprendeu sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A gente acabou de cantar sobre esse sacrifício e o pastor pregou sobre isso. Na segunda semana, a gente teve uma resposta pessoal sobre a questão do pecado, né? Nós aprendemos com o presbítero Eliel como vencer o pecado, crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Na terceira semana, nós estudamos semana passada sobre Bíblia, a revelação. O pastor foi muito usado por Deus para falar sobre a palavra de Deus, pregou no livro de Timóteo, e foi muito legal essa questão da Bíblia. Por que precisamos da Bíblia, né? É como uma bússola, um GPS, um mapa, uma instrução, um manual de instrução. Então a gente precisa da Bíblia. E aproveitando, o Ministério de Crianças e Adolescentes da nossa igreja está lançando, essa semana, os pais já vão receber, Guardiões da Palavra. Todas as crianças vão estar participando, né, desse evento Guardiões da Palavra. Então, papai, mamãe, ajude seu filho. Ele vai ter que escrever versículo, decorar versículo, trazer a Bíblia para a igreja, olha só. Vai ter que trazer a Bíblia, trazer a lição, e aí ele vai estar tendo uma pontuação do guardião, e ele vai guardar a palavra no coração. Teu filho, meu filho, vai estar guardando a palavra no coração para não pecar contra Deus. Então, ajude as crianças a desenvolver o hábito da leitura da palavra de Deus, ajude seus filhos a preencher a lição em casa, e nós agradecemos, nós do Ministério de Crianças e Adolescentes, agradecemos muito o empenho do pai e da mãe sobre essa importante tarefa de ensinar o menino, né, e a menina no caminho que deve andar. E por falar em ensinar, não esqueça de acertar a liçãozinha, né, a lição bíblica do seu filho na tesouraria. Tudo bem, então? E hoje a gente vai estar falando sobre ousadia cristã. A palavra de Deus vai trazer a importância de sermos testemunhas corajosas, cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir. A palavra de Deus vai estar nos ajudando a ser testemunhas corajosas, cheias do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa, estar cheia do Espírito Santo. Nós necessitamos desse Espírito Santo. E aí eu já aproveito como Ministério de Ensino, para quem ainda não adquiriu, a próxima lição vai ser trabalhado sobre um tema importantíssimo: missões. Quer aprender a fazer missões? Aprenda com a escola bíblica. E você vai aprender a ser um missionário, contando com a palavra de Deus e com a ajuda dos nossos professores. Então adquira a lição, venha para a escola bíblica, é um tempo maravilhoso de aprendizado. Quem não vem na escola bíblica está perdendo, e muito, muito. Na escola bíblica nós aprendemos a cultuar a Deus. Então é necessário que você participe da escola bíblica. E o texto, o pastor leu o texto hoje, que nós vamos receber o poder do Espírito Santo para sermos o quê? Testemunhas. Então a gente necessita do poder. Sem o Espírito Santo ninguém vai ser testemunha. Então a gente precisa do Espírito Santo para sermos testemunhas, tanto em Judeia e substitua essas cidades. Eu preciso do Espírito Santo para ser testemunha dentro da minha casa, com os meus vizinhos.
na minha quadra, no meu bairro, na minha cidade, na minha igreja, aonde eu for, eu tenho que ser testemunha de Jesus Cristo, porque estou cheio do Espírito Santo. Eu sou testemunha de Jesus Cristo, porque estou cheio do Espírito Santo. Aonde eu for, eu preciso ser testemunha. Que de vez em quando fica muito longe, né? A gente pensa, para lá. Não, começa lá na tua casa. Seja um testemunho de Jesus Cristo dentro do teu lar, irmão. Seja um testemunho de Cristo aqui na igreja. Esteja cheio do Espírito Santo aonde você for. Aonde você for, seja cheio do Espírito Santo. Em Atos 4:31, eu leio a Almeida Revista e Atualizada, Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Cheios do Espírito Santo. É interessante que em Atos 2, a Bíblia nos informa que a igreja foi o quê? Cheia do Espírito Santo. Aí a gente vai lá para Atos 4, informa de novo que ela estava o quê? Cheia do Espírito Santo. Mas de novo cheia do Espírito Santo? Como que é isso? Ele já não estava em Atos 2? E agora em Atos 4 de novo cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo vem, irmãos, sobre nós. Ele está em nós, mas há um momento que ele se manifesta. E aí todos veem que você está cheio do Espírito Santo por causa da manifestação espiritual que você produz. Então você tem o Espírito Santo, amém? Eu tenho o Espírito Santo, amém? Mas tem um momento que ele toma a nossa vida, ele toma a nossa fala, ele toma o nosso pensamento, ele nos toma nossas atitudes, daí todos percebem, esse homem está cheio do Espírito Santo. E aqui está uma igreja que crê nisso. É uma igreja que crê no Espírito Santo, nessa experiência sensível, perceptível da presença de Deus. Essas experiências, irmãos, são imprescindíveis para mim e para você. Porque elas são necessárias. Então existe uma voz. A glória de Deus, a presença do Espírito Santo, e a gente percebe o amor de Deus. Essas experiências do Espírito Santo, elas são fundamentais para a igreja, irmãos. Se a gente não tem essa experiência com o Espírito Santo, a gente vai reduzir o Evangelho. E tem algumas pessoas que não acreditam nessa experiência com o Espírito Santo. Mas eu e você acreditamos no Espírito Santo como um Deus presente, como um Deus que habita, como um Deus que move, como um Deus que ajuda. E a gente precisa desejar então essa experiência com o Espírito Santo. Pedir a Deus essas experiências. Vem Espírito Santo. Você tem que pedir isso. Vem Espírito Santo. E aí, vem manifestar no meio da igreja. Vem me visitar. Você está em mim, então mostra-se presente, Espírito Santo. Porque eu creio que você habita no meu coração, mas eu quero sentir a tua presença. Venha, Espírito Santo. E Jesus tem o prazer de dar o Espírito Santo a quem o pede. A última vez que eu preguei, uma irmã me encontrou ali na saída para cumprimentar e falou: Pastor Isaías, fazia muito tempo, eu sou batizada com o Espírito Santo, mas há tempo que eu não era visitada com o Espírito Santo, que ele não se manifestava na minha vida, e hoje aconteceu, eu falei em línguas estranhas. Então no teu coração, vai pedindo aí, vem Espírito Santo, manifeste hoje aqui. Eu estou aqui, Espírito Santo, para escutar a tua voz.
que é uma voz doce, uma voz que não vai trazer confusão para a minha vida, mas vai trazer direção. Se manifeste no meio da igreja, Jesus Cristo, batiza com o Espírito Santo hoje, ó Pai. Derrama sobre essa igreja o teu sopro. E o livro de Atos, irmãos, é maravilhoso. A gente fica lendo o livro de Atos. Eu falo assim, eu tento entrar ali, mas eu sou muito covarde com as cenas que acontecem aqui. Eu falo, nossa, se fosse eu aqui, eu corria. Mas aqui a gente vai entender o porquê que eles conseguiram fazer o que conseguem fazer. Ele mostra a continuação da obra de Jesus através do Espírito Santo. Em Atos 3, irmãos, acontece uma coisa muito interessante. Então, Pedro e João estavam indo, né? E eles curaram um paralítico, um homem de situação de rua, na porta do templo. E eles anunciaram, esse milagre aconteceu no nome de Jesus. E só acontece milagre, irmãos, quando Jesus quer, tá? Daí Jesus quis e aconteceu o milagre. E aí, por causa dessa cura, eles começaram a passar por perseguição. Começaram a passar por perseguição e convidaram eles para uma reunião bem amistosa. E falaram, ó, é o seguinte, vocês têm que parar de falar isso. Não fale mais nesse nome. Mas a igreja não recua, irmãos. Ela se reúne, ela ora, ela busca a orientação de Deus e ela é cheia do Espírito Santo. E ela proclama Jesus com ousadia. A ousadia cristã, ela nasce na oração e é sustentada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta através da proclamação da palavra. É por isso que o Espírito Santo foi derramado, para que eu e você proclamamos a palavra de Deus. E aí, irmãos, nasce a coragem. A oração, você começa a orar, a oração substitui todo o medo. Pedro e João presos, ameaçados, pressionados pelo sinédrio. Humanamente, havia motivos para parar. Eles estavam, irmãos, diante das pessoas mais importantes. E os dois sem nenhuma instrução de como agir. De repente, diante daqueles líderes, eles têm que explicar aquele milagre. E aqui eu ia falar assim, sim senhor, não senhor, desculpa aí, foi mal, eu falei. Talvez, diante de pessoas importantes, você fala sim senhor, não senhor e me desculpe. Porque só a importância daquelas pessoas já reduz, já te deixa constrangido. Imagine você diante do governador, como que você fica? Você fica constrangido. E eles estavam diante de pessoas importantes aqui. Uma situação que traz medo. Mas olha só o que o Espírito Santo faz. Pedro, cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma mensagem para vocês agora, que estão aqui me pressionando. Esse homem foi curado em nome de Jesus. E continuou falando, aquele que vocês mataram, aquele que vocês recusaram, aquele que era para ser a pedra, e continuou falando, irmãos. E os homens escutando, falando assim, nossa, mas quem são esses? Eles são iletrados, aconteceu algo com eles. Eles falam como Jesus falava. Foi o poder de Deus que capacitou eles para falarem daquele jeito. Então eu e você devemos buscar o Espírito Santo se você quer falar. E o Espírito Santo vai te ensinar a falar. E a igreja estava sofrendo perseguição, rejeição, risco de morte. Mas eles não calaram a boca.
A igreja respondeu, sabe com o quê? Com oração. Atos 4:29 nos diz o seguinte: agora, Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Perseguição, resposta, oração. E eles pediram o quê? Coragem. E o Espírito Santo deu coragem a eles. Nós temos que começar a praticar as orações de Atos, tá, irmãos? Orar a Bíblia. Orar a Bíblia. As orações desses irmãos aqui, eu e você também podemos fazer. Porque é o mesmo Espírito. Então, se você quer ser um evangelista, quer anunciar a palavra de Deus, primeira coisa é a oração. E tem ousadia para pedir coragem. Mas Deus vai te dar. E aí você vai usar essa coragem para falar. E a gente sabe aqui, a irmã Cida é uma pessoa que prega o evangelho com ousadia. Porque Deus deu ousadia para ela pregar o evangelho. E todos aqui podem ter essa ousadia para falar desse evangelho. Então, eles não pediram facilidade, irmãos. Deus me livra do mal. Não, eles pediram coragem. E não é a ausência de medo, irmãos. É permanecer obediente, mesmo diante de qualquer situação, a igreja estava orando. Nós cantamos aqui. Ele vai ser sempre Deus. Se está tudo bem ou se está tudo mal, Ele vai continuar sendo Deus, irmãos. E quando a igreja orou, irmãos, o local tremeu. Nossa, eu não consigo imaginar uma cena dessa assim. Imagina esse local tremendo, por causa da minha oração. Por causa da tua oração, esse local tremer. E o Espírito Santo encheu todos que estavam ali, irmãos. E a ousadia aumentou. Eu acho que aqueles líderes pensaram assim: nossa, a gente mexeu com o povo errado. Nós mexemos com os filhos de Deus Altíssimo. E eles não vão parar, eles vão continuar pregando, porque o Espírito Santo deu ousadia a eles e vai dar ousadia para mim e para você. E a oração não muda só a circunstância, ela muda pessoas. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Primeiro vem o Espírito Santo, para depois você ser testemunhas. Então o Espírito Santo não vem produzir apenas emoções, irmãos. É muito bom sentir a emoção do Espírito Santo, mas ele não produz só isso, ele produz outras coisas. Ele produz testemunhos na sua vida, perseverança e proclamação. E o Espírito Santo transforma pessoas comuns em testemunhas. Pedro é um exemplo disso. Antes do Espírito Santo, negou Jesus, teve medo, fugiu. Depois do derramamento do Espírito Santo, pregou para multidões, irmãos. Olha o que o Espírito Santo faz com a gente. Pregou para multidões. Ele confrontou autoridades. O Espírito Santo transformou um homem inseguro numa testemunha poderosa. Porque ele cria que quando vier o Consolador, ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis. João 15. O Espírito Santo veio para dar testemunho de Jesus, mas ele vai usar pessoas igual eu e você, para ser testemunhas também desse Jesus Cristo. E o Espírito Santo, irmãos, ele lembra você das palavras de Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É maravilhoso isso daqui. Acredito que já aconteceu com vocês de lembrar de texto bíblico no momento
que você está passando por alguma dificuldade, vem o Espírito Santo e consola você com a palavra de Deus, com um texto bíblico que vem no teu coração e vai para a tua mente, e você glorifica a Deus naquela hora, porque o Espírito Santo está te consolando e fazendo você lembrar da palavra de Deus, naquele momento que você necessita da palavra de Deus. Com quem já aconteceu isso? Peça isso, irmãos, para você que não aconteceu. É uma experiência que você vai acabar chorando. Mas é maravilhosa saber que o Espírito Santo está cuidando e fazendo você lembrar. E de vez em quando a gente pensa que esse texto só é quando eu estiver discutindo, tentando provar alguma coisa. Não, o Espírito Santo vem para confrontar você primeiro. E quantas vezes, comigo já acontece mais desse tipo, né? Eu vou para fazer uma coisa errada e o Espírito Santo vem. Você é meu filho amado, não faça isso. Você foi comprado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, você não precisa fazer isso. É para isso que a gente tem o Espírito Santo, irmãos. É primeiramente para nós, irmãos. E as palavras do Espírito Santo não é uma invenção humana, são palavras de Deus reveladas nas Escrituras. O verdadeiro poder que recebemos é de carregar dentro de nós a palavra de Deus, sabe? Viva. Essa palavra que é viva. E desde Gênesis, essa palavra que cria, disse Deus, haja luz e houve luz. É essa palavra que o Espírito Santo coloca dentro do teu coração. A palavra de Deus é uma palavra que cria, uma palavra que transforma, uma palavra que restaura, uma palavra que gera vida. O Espírito Santo pega a palavra de Deus e traz para dentro do teu coração e faz ela frutificar dentro do teu coração, primeiro para você e depois para você anunciar essa palavra aos outros. No momento certo, ela vai te fortalecer, ela vai te confrontar também, mas ela vai anunciar uma esperança. Algo que você quer, que está desesperançoso, o Espírito Santo traz de novo a esperança para você. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia da palavra de Deus. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo sem você estar cheio da palavra de Deus. Ah, eu quero o avivamento. Quando que acontece o avivamento? O avivamento acontece quando você começar a ler a palavra de Deus. Porque tem que ter entendimento, irmãos. E o Espírito Santo vai te dar esse entendimento através da leitura da palavra de Deus. Você quer ser avivado? Você quer uma igreja avivada? Comece a ler a Bíblia. E fazer as orações da Bíblia. Aí o avivamento vai chegar. Sem palavra de Deus, não existe avivamento, irmãos. Desculpe. Não adianta. Sem palavra de Deus, não existe proclamação. Porque o que você vai pregar? Sua vida? Não, você vai pregar a palavra de Deus. Então vamos buscar, irmãos. Essa semana a gente fez um combinado lá no pequeno grupo, de a gente ler a palavra, meditar na palavra, acompanhar a palavra. É isso que eu e você temos que fazer. Olha Atos 4:33, e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e o evangelho foi avançando. Jesus deu poder para eles falar. Daí começou a vir mais gente, mais gente, mais gente. E o que acontece quando tem muita gente, pessoal? Nós damos dificuldade. Começa a vir mais gente, Atos capítulo 6, a igreja foi aumentando, aí os judeus e os gregos, as viúvas, e começou a acontecer alguma coisa ali que fugiu um pouco do controle. Porque pessoas, nós damos trabalho. Aí os apóstolos, preocupados com a palavra,
o que vamos fazer? Vamos separar um pessoal aí? Aí separaram 7 homens, cheios do Espírito Santo, para ajudar a controlar o povo. Então, nós queremos uma igreja que cresça, nós vamos precisar de trabalhadores. Nós vamos precisar de pessoas para ajudar a controlar as demandas que a igreja vai produzir. E essas pessoas têm que estar o quê? Cheias de quem? Do Espírito Santo, irmãos. Quer uma igreja cheia? Busca o Espírito Santo, porque vai chegar a tua vez de ser usado por Deus para ajudar quem vai estar chegando. Nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo, porque outros virão, e aí eles vão ter que encontrar uma igreja cheia do Espírito Santo aqui. Acolhimento. Eles vão precisar de acolhimento. E entre essas 7 pessoas estava Estevão, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Realizava grandes maravilhas diante do povo. E o Espírito Santo mostra para mim, para você, que não era só os apóstolos. Agora tem um Estevão. Só atenda se for Jesus Cristo. Agora tem um Estevão aqui, junto com esse pessoal, junto com os apóstolos. E aí o Espírito Santo mostra para a igreja que ele derrama poder sobre todos. Sobre todos ele derrama poder. Essa é a marca do Espírito Santo para realizar sinais e maravilhas. Ele precisa de mim e de você para derramar esse poder sobre todos. Você está preparado para receber esse poder do Espírito Santo? Nós estamos preparados como igreja para receber? E aí você pergunta, mas por que a gente não vê com tanta frequência esses sinais, essas maravilhas? Talvez porque a gente não está orando, pedindo a Deus para que isso aconteça, porque eles pediram para que isso acontecesse. Olha só que interessante. Atos 4, 29 a 30. Agora, Senhor, olha para essas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo nome, Jesus Cristo. Eles pediram para que o Espírito Santo realizasse sinais e maravilhas. A minha oração e a sua, a gente tem que começar a pedir então. Ó Deus, me usa para que a hora que eu for orar para alguém que está enfermo, essa pessoa seja curada pelo poder que há no teu nome. Ó Deus, me use, porque eu vou sair para anunciar o teu evangelho, e quem escutar a palavra que eu falar, se entregue a vida ao Senhor. Essa era a oração desse pessoal aqui. Nós precisamos orar como os apóstolos, irmãos. Fazer esse tipo de oração muda toda a sua vida. Você está preparado para fazer esse tipo de oração? Você quer mesmo ser usado por Deus? Então você tem que começar a orar desse jeito. Me usa, Senhor, para engrandecer o seu reino. Irmãos, eles oravam. A sombra desse pessoal aqui curava. Imagine, presbítero Zé. Eles anunciavam a palavra de Deus, irmãos, com ousadia, diante de qualquer pessoa. Por isso que a gente tem que pedir, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Esses homens oravam assim, irmãos. Quanto mais nós temos que orar. Para que os sinais aconteçam, o Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo.
aquele mesmo que pairava sobre as águas de Gênesis, aquele mesmo que Joel falou, o mesmo que desceu em Atos 2, o mesmo que acompanha a igreja até hoje, é o mesmo Espírito Santo. O que mudou são as pessoas que são usadas pelo Espírito Santo e o tipo de oração que você está fazendo. Quer proclamar, então peça ousadia para Deus, para que você realize sinais e maravilhas. E a Bíblia fala, né, que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, daí tem uma lista de coisas que a gente vai fazer no nome santo de Jesus Cristo. E ainda cremos nesses sinais, irmãos? Ainda cremos que podemos ser usados por Deus? Ainda cremos que Deus pode curar? Ainda a gente crê em todas essas coisas que está na palavra de Deus? Que aí é outro tipo de oração, aumenta a minha fé, porque eu parei de crer nessas coisas. Já pensou alguém orar assim? Mas se for preciso, você peça ao Espírito Santo que aumente sua fé, para que você volte a acreditar que a palavra de Deus não muda. E se aconteceu com os apóstolos, pode acontecer comigo e com você. Depende do tipo de situação e o tipo de coisa que o Espírito Santo vai entregar na sua mão para você fazer. E a gente vai precisar do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia da palavra, uma igreja cheia de coragem. Irmãos, em Atos capítulo 8, um anjo chega e fala para Filipe: vai, sai daqui, vai pregar. E ele alcança o eunuco e prega para aquele homem. Olha o que o Espírito Santo faz. A igreja de oração. Igreja que tinha temor. Igreja que buscava. E existe um poder, irmãos. Sabe onde? No nome de Jesus Cristo. É esse poder que eu tenho que buscar. Porque o mundo não precisa apenas de opiniões. O mundo precisa ouvir a palavra de Deus. É isso que o mundo está precisando. Nós estudamos aqui, terminamos hoje a lição, né, do luta contra o pecado. Em todo lugar você vê um monte de desculpa. Ninguém pega um microfone ou diante de uma tela ou aonde for, ninguém chega lá e fala assim: nós estamos assim, a humanidade está assim, sabe por quê? Por causa do pecado. Ponto final. Não tem desculpa. É o pecado que deixou a humanidade dessa forma. Mas eu e você somos resgatados para parar de pecar, para buscar a Deus, para estar diante de Deus, buscando o Espírito Santo, para o dia mau, eu e você estar firmados na palavra de Deus, não se desviar do caminho proposto por Deus. O Espírito Santo te convenceu desse caminho, amém? E não foi à toa que Ele te convenceu. Ele convenceu você para que você testemunhe dele para outras pessoas. Em Atos 4, irmãos, perseguição, mas mesmo assim, milagres aconteciam, vida era transformada e a igreja crescia. Essa semana eu estava escutando o pastor Edmilson e ele falou que uma das igrejas que mais está crescendo atualmente é a igreja do Irã. Está tendo guerra lá. E a igreja que mais está crescendo é a igreja do Irã. O pastor pregou sobre isso domingo passado. Sobre quando começa as dificuldades, o povo se volta para Deus. Não vamos esperar a dificuldade chegar, irmãos. Hoje é o dia de você se voltar para Deus e buscar o Espírito Santo de Deus. Hoje é o dia de você pedir renovação a Deus. Hoje é o dia de você pedir perdão dos seus pecados. Hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia. Não é amanhã, não é segunda-feira. Igual quando a gente quer fazer dieta, segunda eu começo. Não, comece hoje. Comece agora, no seu coração, na sua mente. Peça o Espírito Santo agora.
Peça para o Espírito Santo, Deus, eu não quero sair daqui igual eu entrei. Eu vim num culto, Senhor. Eu cantei. Eu ofereci louvores a Ti. Você recebeu a minha adoração. E agora, ó Pai, eu estou à Tua disposição. Mude, ó Pai amado, que tem que mudar em mim. E eu quero sair daqui diferente do que eu entrei. É decisão, irmãos. Não dá mais para a gente jogar para frente. Não é semana que vem, irmãos. O Espírito Santo quer falar com você hoje. Quer usar você essa semana. O Espírito Santo quer usar você essa semana. Eu quero que Ele me use essa semana. Eu quero que o Espírito Santo me use essa semana. E você peça isso para Deus e Ele vai te usar. Ele está disposto a abençoar a igreja, irmãos. O avanço do Evangelho não depende da ausência de luta, irmãos. O avanço do Evangelho depende da presença do Espírito Santo. Jesus falava que no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força da igreja primitiva não estava em recursos humanos. Não tem o ouro. Estava na presença de Deus. Em nome de Jesus, levanta. Hoje a igreja era uma igreja que tinha o poder e não tinha dinheiro. E de vez em quando hoje a igreja tem dinheiro e não tem o poder. Não tem a presença. A igreja maravilhosa. Desculpa pastor, de novo, estou repregando o que o pastor falou domingo à noite. A igreja maravilhosa. Tudo bonitinho, tudo certinho. Mas nós precisamos da presença, irmãos. Sem a presença a gente não vai crescer. Podemos elaborar o que for, mas a gente precisa da presença do Espírito Santo. Nós precisamos do pregador cheio do Espírito Santo. Nós precisamos dos avós cheios do Espírito Santo. Dos papais, das mamães cheios do Espírito Santo, porque os nossos filhos precisam de pais espirituais. A igreja tem que estar cheia do Espírito Santo, irmãos. Porque eu tenho que chegar aqui e falar de cabeça erguida sobre oração. Nós temos que viver o que a gente prega. Porque senão vai ser como um sino. Eu peguei raiva daquele sino, por isso que eu sempre cito ele. Tá? Senão vai ser como um sino. E a oração precede grandes moveres espirituais, irmãos. Antes do Pentecoste havia o quê? Oração. Antes do lugar tremer havia o quê? Oração. Antes do envio missionário havia o quê? Oração. Antes do milagre, oração. Perseverai na oração, Colossenses 4:2, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17. Uma igreja que ora, permanece firme, vence o medo, discerne a voz de Deus, proclama Cristo com autoridade. Uma igreja que ora, a oração produz fortalecimento. O Espírito Santo gera coragem, a coragem leva à proclamação, e a proclamação transforma vidas. É um processo, irmãos. A igreja primitiva não pediu vida fácil, pediu ousadia para continuar pregando. E hoje Deus continua procurando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, comprometidos com a oração, fortalecidos pela palavra de Deus e apaixonados pela proclamação do Evangelho. Qual a última vez que você pregou sobre Jesus Cristo para alguém? Não responda. Só pense. Qual a última vez que você anunciou esse Jesus para alguém? Que você falou das maravilhas que Jesus fez na sua vida? Porque o mesmo Espírito que encheu a igreja de Atos continua hoje, fortalecendo.
E por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue viver plenamente. Nós não conseguimos. Com o Espírito Santo a gente consegue força, coragem, discernimento, ousadia. Mas principalmente a gente tem que pedir o Espírito Santo hoje para pregar a palavra de Deus. Para isso que o Espírito Santo desceu também. E que a gente possa proclamar essa palavra ao mundo. E aonde estão as palavras poderosas do Espírito Santo? As palavras do Espírito Santo estão na Bíblia. O Espírito Santo pega essa palavra e traz para dentro do seu coração. Foi assim com Estevão, foi assim com a igreja primitiva. As palavras que transformam não são de sabedoria humana, mas a palavra de Deus anunciada pelo Espírito Santo. Então a gente tem que orar, buscando o Espírito Santo. Pedir fortalecimento de Deus, para continuar proclamando Jesus. E depender desse Espírito Santo. E que Ele lembre você, no momento certo. E você abra a boca, com muita ousadia. E seja abençoado por Deus. E Deus seja glorificado pela sua vida. Zacarias 4:6, nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus.